Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Poliana Souza, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar nesse episódio, novamente acompanhada da minha parceira de Longidade, Morgane Rodrigues, também cofundadora desse canal. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. E no episódio de hoje, nós vamos continuar o assunto do último episódio. Uma sequência Esperada. Falando ainda sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul, mas agora com enfoque no tratamento. Será que os 60 mais estão seguros para fazer tratamento oncológico? E para se manter por dentro das novidades para o público 60 mais, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também de compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. As nossas convidadas de hoje são a doutora Daniele Amaro, que vocês já conhecem do último episódio. A Daniele é médica oncologista do Hospital Israelita Albert Einstein, com especialização em oncogeriatria pela Sociedade Internacional de Oncogeriatria e cuidados paliativos pelo Instituto Palium Latinoamérica e Universidade Central da Catalunha. E a Ana Carolina Pires de Rezende, médica radioterapeuta, também do Hospital Israelita Albert Einstein. Sejam muito bem-vindas novamente para que a gente possa continuar essa conversa tão importante. Obrigada novamente, né? Obrigada. A gente estava falando bastante no episódio passado a respeito de questões relacionadas ao rastreamento, né? Mas se a gente rastreia, é porque a gente quer fazer o diagnóstico e a gente quer tratar. E existe um tabu muito grande, que já vem melhorando ao longo dos anos, mas ainda é um tabu o tratamento do câncer de uma forma geral, seja ele de qual localização for, mas existe um tabu muito grande a respeito do tratamento oncológico em pessoas com mais de 60 anos. E é por isso que a gente vai fazer essa conversa hoje, né? Eu acho importante, de novo, a gente desmistificar conceitos e entender que, sim, é possível, mas como? Quem que quer começar falando um pouquinho disso pra gente? O idoso pode tratar? Vou começar com a Dani. Pode sim. Vamos começar com mama, depois a gente fala de próstata. Pode ser. A gente faz esses bloquinhos. Então, a paciente 60 mais, ela não só pode, como deve, sim, tratar. A gente sabe que o tratamento do câncer de mama, hoje a gente tem uma variedade muito grande de opções. Cada vez a gente tem protocolos que mudam, questão às vezes a cada 2 anos. Então, é uma evolução muito grande com medicamentos novos que saem até desse foco só baseado na quimioterapia, né? Que geralmente isso gera uma certa angústia no paciente, você ser submetido a uma quimioterapia. E se a gente for pensar nessa faixa etária dos 60 a mais, como a gente já tinha falado no episódio anterior, ele fica um pouco mais centralizado nesse subtipo do tumor que ele é relacionado à parte hormonal. Então, esses tumores que eles têm, esses receptores hormonais, a grande estrela do tratamento é realmente eu fazer o bloqueio desses receptores. Então, essa paciente ela não vai ficar com um tratamento só focado na quimioterapia. Né? Se eu tenho já um diagnóstico precoce, muitas pacientes não vão chegar à quimio, elas vão fazer a cirurgia, vão lá para a Ana para fazer a parte da radioterapia e depois vão voltar para o oncologista para fazer esse bloqueio do hormônio. E quais são os sintomas que essa paciente vai ter com esse tratamento de bloqueio hormonal, né? Para pensar que impacto que eu vou ter na minha qualidade de vida. Não vai atrapalhar com relação às outras comorbidades, pode bagunçar um pouquinho lá o colesterol, mas nada que essa paciente não consiga ter um manejo clínico muito bom. Né? Pode trazer um certo prejuízo com questão à osteoporose, mas já faz parte da saúde da mulher, você já fazer um manejo da saúde óssea, fazer densitometria regular, ver reposição de cálcio e vitamina D. Então, é algo também totalmente manejável. Pode trazer um pouco de dor articular, a gente tem opções de terapia hormonal que podem causar essa dor articular e outras não, então eu posso personalizar o tratamento dessa paciente e eu tenho que pensar que é um comprimido que ela vai tomar uma vez por dia. E fora esses sintomas relacionados à menopausa, às vezes aumentar um pouquinho mais de fogacho, um pouco mais ressecamento vaginal, que eu tenho outras opções que eu consigo tratar em qualidade de vida, eu vou conseguir fazer ela ter um tratamento excelente, sem grandes impactos. Mais fácil, né? Do que tratar hipertensão e diabetes, né? Com certeza. Então, assim, é extremamente seguro. E isso é tipo assim, mas isso no diagnóstico precoce, mas e se eu não conseguir?
fazer o diagnóstico precoce, eu já tenho aquele cenário da doença metastática. Mesmo assim, o tratamento principal para esse subtipo hormonal ainda vai continuar sendo o bloqueador de hormônio. Então, por que eu vou privar essa paciente de passar por um tratamento que tem efeitos colaterais tão manejáveis e ela vai ter um grande benefício desse tratamento só baseado num estereótipo da idade? Tipo, se ela tem mais de 60 anos, eu não vou tratar. Tem que tratar sim. Né? E se a gente for pensar, mesmo na quimioterapia, então, nossa, eu cheguei nesse status que, por causa de um tratamento que já é com intuito curativo, muitas vezes a gente acaba sendo mais agressivo e eu vou partir para a quimioterapia. Hoje a gente consegue fazer, né, esse é um dos grandes papéis do oncogeriatra, né, e que a gente ressalta que essa paciente, antes de iniciar a quimioterapia, ela passe por uma avaliação individualizada para ver todas as consequências que ela pode ter de perda, né, com essa quimioterapia, onde eu consigo atuar para evitar que ela tenha efeitos colaterais, a gente consegue manejar esses efeitos muito bem, personalizar de uma redução de dose, adaptar para que ela consiga ter esse tratamento com intuito curativo e conseguir ter uma boa qualidade de vida. Se a gente pensa em outros tipos de tumor, que não esse relacionado à parte hormonal, se a gente tem um triplo negativo, o HER2 que a gente fala, o que é o tratamento do HER2? Do mesmo jeito que no tratamento hormonal eu vou lá e eu bloqueio esse receptor do hormônio, para a paciente que é HER2, eu vou lá e eu bloqueio esse receptor que chama HER2, que é um receptor de proliferação celular. Normalmente a gente já tem no nosso corpo esse HER2 em outros órgãos, como o coração, por exemplo, que ele vai fazer uma regeneração celular. Quando essa paciente ela tem uma hiperexpressão, é esse mecanismo que o tumor ele vai usar para se proliferar e fazer uma grande quantidade de células. Então, o que eu faço? Eu bloqueio. Né? Então, isso é feito com uma injeção, que efeito colateral, ela só pode ter um risco maior, por exemplo, de alteração cardíaca, por causa desses outros órgãos que eu tenho, o HER2. Mas que eu vou acompanhar essa paciente com um ecocardiograma, vou fazer todo um manejo para que ela passe por todo esse tratamento em segurança. Então, mesmo assim, não é aquele bicho de 7 cabeças, né? E é um tratamento altamente eficaz. Hoje a gente já tem mais de um tipo de bloqueador do HER2, inclusive tem pacientes que fazem o que a gente chama de duplo bloqueio, né? E a resposta, assim, é excelente. Independente da idade, Independentemente da idade. Quando a gente vai ver, por exemplo, o triplo negativo, a gente já tem terapias que são mais direcionadas para a terapia-alvo e até o que a gente fala da imunoterapia. Hoje, a que a gente vê a maioria das entrevistas, né, para câncer de mama, para tumores em geral, eles falam muito da imunoterapia como um tratamento promissor, porque aí eu uso o próprio sistema imunológico da paciente para combater o tumor. Também, em questão de efeitos colaterais, totalmente manejáveis. Se a gente pensa num risco, ela pode ter outros efeitos autoimunes. Então, eu não vou só estimular meu organismo a ter uma resposta autoimune contra o tumor. Pode, por exemplo, desenvolver um diabetes autoimune? Pode, mas são todos riscos muito baixos. Uma pneumonite, atacar o pulmão? Pode, 1, 2%. Então, é uma coisa assim, bem baixinha frente ao benefício de uma medicação que também de efeitos colaterais os pacientes toleram muito bem. Tem pacientes que tomam por anos e estão super bem com a medicação. Com relação à terapia-alvo, a gente tem muito agora voltado para a mama, mais para aquela paciente um pouco mais jovem, que é a paciente que tem a mutação do BRCA, que a gente fala que são os inibidores da PARP. Se a gente for pegar, hoje, os estudos, eles vêm mais com essa tendência de incluir a população 60+, e inclusive você ter estudos de vida real. Porque é diferente você ver a paciente que foi incluída num estudo e que ela está nesse grupo 60+, que a gente fala que é aquele paciente padrão, né, que faz crossfit, e aquele do vida real, que é aquela paciente que tem diabetes, que está com sobrepeso. Será que essa paciente, que não é todo aquele ideal do estudo, ela vai tolerar da mesma maneira? E o que esses estudos trazem para a gente? Que sim. Independentemente da idade, essa paciente pode passar pelo tratamento com efeitos colaterais super manejáveis. E com relação à radioterapia, Ana pode até falar bem melhor pra gente, e as pacientes conseguem tolerar muito bem. E aí, Ana, pode fazer radioterapia? Com certeza. Quais são os riscos? É que eu acho que as pessoas ainda têm a visão da radioterapia lá dos seus primórdios, né? Queimaduras, lesões importantes, efeitos colaterais graves. Infecções de pele. Infecções. Então, eu queria que você primeiro contasse para as pessoas o que é a radioterapia, porque eu acho que grande parte das pessoas, né, no seu dia a dia, não fazem ideia do que é a radioterapia. O estigma é muito ruim, né? Então, assim, existe um estigma muito ruim da radioterapia justamente com tratamentos arcaicos. Quando eu dou aula de radioterapia básica, eu mostro umas fotos que não são tão antigas e que parece cena de terror, assim, porque realmente mudou muito a radioterapia. Então, o que é radioterapia? Radioterapia é um tratamento que usa radiação, e essa radiação ela vai ser usada de forma localizada
para eliminar células tumorais. Seja esse tratamento pós uma cirurgia, que você vai eliminar células tumorais que possam ter ficado e a gente não consegue quantificar, seja para pacientes que não podem ser operadas, inclusive pela idade, inclusive por comorbidades, por outros problemas de saúde, que a gente vai ter que fazer essa rádio. Tô falando de mama, né? Mas radioterapia, ela é utilizada em diversos tipos de câncer. E a pessoa com 60 a mais, pessoas mais maduras, com mais idade, podem fazer radioterapia. Inclusive, é uma modalidade de tratamento pouco mórbida e que é usada quando existem restrições para outros tratamentos, né? E todos os efeitos colaterais da radioterapia, eles vão ser localizados também. E a gente vai conseguir quantificar isso a partir do quê? Do volume que a gente vai irradiar e das técnicas que a gente vai usar nessa radioterapia, que eu acho que o que mudou hoje em dia, principalmente, são as técnicas de radioterapia, que hoje em dia são mais precisas, trazem menos efeitos colaterais e a gente consegue também ser mais efetivo, né? No sentido de concentrar mais doses altas de radiação onde a gente quer tratar. E quando a gente fala num cenário de pacientes 60 a mais, de alguns anos para cá, existe inclusive uma tendência da gente encurtar um pouco os tratamentos de radioterapia. Sim. Com os hipofracionamentos, né? Então, o que seria isso? Então, antigamente, todas as mulheres que tinham câncer de mama faziam cirurgias enormes, né? Tratamentos mais drásticos também, e uma radioterapia que durava cerca de 30 até 32, 33 aplicações para tratar um tumor de mama. Então, de alguns anos para cá, já existe uma tendência da gente encurtar esses 30 e poucas aplicações para 15 aplicações. Então, isso já está muito bem estabelecido para quase todas as pacientes com câncer de mama, com algumas exceções, reconstruções complexas, algumas associações com quimioterapia, mas hoje em dia em 15 aplicações, e não é que eu cortei o número de aplicações, então eu condensei aquela dose, eu quase derrubando o microfone, eu condensei aquela dose de 30 para 15, então por dia é uma dose mais alta de radiação. E, inclusive, na pandemia, acelerou-se a publicação de um estudo, né, que é o UK Fast Forward, que é um estudo inglês. Então, os ingleses e canadenses têm uma tendência a fazer esses estudos de radioterapia mais concentrada, hipofracionada. E na pandemia foi liberado um estudo que está com um segmento curto ainda, mas que ele trata a radioterapia de mama justamente em mulheres com mais idade, então grande parte da população desse estudo tinha mais de 60 anos, eram pacientes, grande maioria com perfil luminal, que é esse perfil hormonal, em vez de tratar em 15, tratando em 5 aplicações, né? 5 aplicações de dose alta, sim, com uma tecnologia que tem que ser controlada e que aparentemente oferece o mesmo controle do câncer. Os efeitos colaterais a longo prazo a gente ainda está avaliando, né? Mas assim, foi uma oportunidade, inclusive, na pandemia, de oferecer tratamento para aquela população de maior risco de morte por Covid, que eram as pacientes idosas com câncer de mama. A gente ficava, tá, mas ela vai morrer de câncer de mama ou vai expor a Covid? Então, muitas mulheres... 30 dias no centro, 30 dias fazer, né? Vindo todo dia, se expor ou 5, né? Então, hoje em dia, inclusive, avalia-se omitir ou, né, não fazer radioterapia num subgrupo de pacientes com super baixo risco de câncer de mama. Também é controverso e tem melhorado esses estudos, né? Então, se a gente for falar de omissão de tratamento, então tem 2 estudos bem consolidados para pacientes acima de 70 e de 80 anos, né? Que é o PRIME2 e o CALGB, que eles avaliam omissão de radioterapia em pacientes de baixo risco, com mais idade, com perfil luminal. Então, em teoria, a sobrevida, que é a chance de morrer pelo câncer da mama, é semelhante fazendo ou não a rádio. O que acontece é que a recidiva local ainda é maior em quem não faz a rádio. E aí está em andamento uma série de estudos avaliando um perfil molecular um pouco mais apurado com as plataformas Oncotype, MammaPrint, PAN50, que são plataformas que analisam o tumor de forma um pouco mais minuciosa para justamente avaliar quais pacientes poderiam omitir radioterapia. Com mais segurança. Com mais segurança. Né? É que hoje em dia, né, então a pergunta inicial, já andei, a pergunta inicial era, a mulher idosa pode fazer rádio? Pode. A gente vai omitir quando a gente considera que as comorbidades dela,
a qualidade de vida dela, outros fatores prognósticos ruins superam o risco dela fazer rádio. Mas o que dá de efeito uma radioterapia de mama hoje em dia, se ela for bem feita? Principalmente efeito de pele, né? Então, a pele vai ficar mais avermelhada, pode ter alguma descamação, a mama fica um pouco mais sensível. Eu falo que é uma descamação e uma vermelhidão muito semelhante a uma exposição solar um pouco mais intensa. A gente usa hidratantes especiais que acalmam a pele, então, a base de calêndula, aloe vera e corticosteroide, pomada de corticoide tópico, e o radio-oncologista e a equipe de enfermagem vão controlando esse tipo de toxicidade. Hoje em dia, com boa técnica, risco de você ter um efeito pulmonar, a tal da pneumonite, risco de você ter efeito cardíaco, né, evento coronariano, isquêmico, induzido pela rádio a longo prazo, eles são menores do que 5, 2%, com boa técnica, menores ainda, né? Inclusive, até para os pacientes do linfoma, que a gente comentou, né, no episódio passado, que a exposição torácica à radiação do linfoma. Hoje em dia, tem um gráfico mostrando qual era o risco da mulher de ter um câncer de mama pós um linfoma irradiado com as técnicas antigas e com as de hoje. As de hoje já estão semelhantes, porque a gente tem uma técnica que justamente poupa a glândula mamária nessas mulheres. Porque a gente consegue poupar hoje em dia pulmão, mama. Então, não se justifica não encaminhar uma mulher para radioterapia apenas pela idade cronológica. Inclusive, a gente vê no dia a dia alguns casos que a gente acha assim dramáticos, que são o quê? Pacientes que recidivaram, que são idosas, e aí você olha e fala assim, nossa, mas por que ela não fez radioterapia lá no diagnóstico? Ela estava muito velhinha na época, ela já estava com 80 anos, ela recidiva, está com 90. Né, ela tá com 95, tá viva, tá lá. Tá bem, tá vivendo a vida podia estar melhor, porque ela tá com uma Sim, recidiva. mas tô falando em termos de saúde geral, tá ótima, né? Tá bem em termos de saúde geral, poderia ter feito o tratamento lá atrás e evitado eventos. Que vai prejudicar a qualidade de vida dela. Mas eu acho que você tocou numa questão interessante, né? Que é como que a gente avalia isso, né? Que eu acho que essa é a grande questão da oncogeriatria. Né? Isso. São as especialistas que acabou alinhando nesse sentido. Alinhou. Eu acho que a oncogeriatria ela veio para propiciar que você consiga expandir, né, tirar um pouco tanto essa visão estereotipada de que esse idoso ele não deve passar por um tratamento e também para você não cair, a gente fala no falso contrário, né? Você vê aquele idoso que ele tem uma vida ativa, ele malha, ele é super saudável, mas não quer dizer que ele não tenha riscos. Então eu vou pormenorizar essa avaliação. Eu vou avaliar o risco que ele tem de uma perda de massa muscular, um risco de uma perda de massa óssea, ele tem risco de passar por um processo de sarcopenia, vai perder muito peso durante esse tratamento, então eu já começo a intervir isso antes de tratar, né? Então, quanto mais eu consigo atuar nisso antes, né? No Brasil, a gente não tem tão difundindo você encaminhar esse paciente 60 a mais para avaliação do oncogeriatra, como você tem, por exemplo, nos Estados Unidos, que às vezes isso já são protocolos. Esse paciente ele já vai passar por um tratamento oncológico, eu já encaminho ele antes de ir pro oncologista, porque ele, digamos assim, que ele já vai prontinho, né? Eu vou, tipo, fazer barba, cabelo e bigode e vou mandar lá pro oncologista tratar. Avalia tudo, né? Tudo avalia direitinho. A funcionalidade, o quanto ele é independente ou não. E quanto mais eu preparo esse paciente antes, eu consigo fazer com que ele passe de modo mais seguro e com menos impacto por esse tratamento. E tolere melhor os tratamentos. Isso que a Ana falou também, de você hoje ter essas ferramentas do Oncotype, você ter análises mais pormenorizadas. Hoje a gente consegue também muito omitir quimioterapia em pacientes que têm um diagnóstico precoce, então não necessariamente esse paciente vai para químio, que antes era uma coisa que você fazia mais na dúvida, vai que tem o risco, vamos pelo que é mais seguro, faz a quimioterapia. Hoje a gente vê que não, você tem pacientes que você não precisa submeter ela à quimio, então eu faço lá um teste, um exame de sangue, consigo ver qual que é o fator de risco que essa paciente tem de ter uma recidiva, de voltar a ter o tumor, e eu consigo fazer uma decisão melhor se eu vou fazer a quimioterapia nela ou não. Então eu consigo preparar melhor o paciente para fazer a quimioterapia e eu consigo decidir melhor se ele vai fazer a quimioterapia ou não. Então, eu não devo privar o paciente de passar por todo o processo de diagnóstico, de tratamento, só baseado num número. Tem 70 anos. Não deve, não. Hoje em dia, a gente consegue individualizar muito bem o tratamento e tem diversas opções que vão se enquadrar drogas orais, esse paciente. Né? Que cada vez a gente usa mais, né? Exato. Com a comodidade do paciente estar em casa, com uma tolerância melhor. Com certeza. E até a Ana citou muito da radioterapia. A radioterapia, às vezes, a gente não usa não só, isso é legal a gente falar, não só
para o tratamento do tumor em si. A radioterapia, ela agrega em outras coisas, para o tratamento de dor, tratamento de sangramentos, e que às vezes durante, né, o tratamento oncológico, a gente não vê esse ponto positivo que a radioterapia pode ter de extra. Então, ela pode ser indicada, inclusive, até em outros cenários. Né? Por conta de estigma mesmo, né? Do Exato. medo da radioterapia fazer mal, né? E hoje em dia isso é muito mais raro de acontecer. E próstata? A gente falou bastante da questão da mama, né? Assim, não desconsiderando que alguns homens também podem ter câncer de mama. Tudo isso vale para homem. Assim, a gente falou muito até da agora mulher. Ainda vale para homem, mas a partir daqui a pouco só vai valer para homem mesmo. Porque a mulher não tem, né? Próstata. Exato. Se a gente fosse só citar alguma coisa, né? Do tratamento do câncer de mama para o homem. Geralmente, o câncer de mama no homem ele é mais relacionado com essa parte mais precoce, mais com as alterações genéticas, é um tumor raro, mas quando esses pacientes têm, eles também têm muita aversão luminal, e aí eu vou tratar igual a mulher, eu tenho só hormônios bloqueadores de hormônios mais específicos que eu uso para o homem, mas também segue essa mesma linha de operar, eu avaliar se tem que fazer químio, o homem também faz, é uma opção que vai ser a avaliação da radioterapia, que são tumores também mais agressivos. Então assim, é o mesmo processo que eu vou passar para a mulher. Agora, o câncer de próstata em si, né? Então, a gente comentou um pouquinho no episódio anterior que eles focam muito entre você fazer o rastreio do PSA ou não, considerando se eu vou tratar ou não uma doença que, na sua base, ela tem uma evolução muito lenta. Então, esse é o padrão convencional, né? A gente tem casos mais agressivos do câncer de próstata, mas o comum é que esse tumor, ele evolui de forma muito devagar. Então, se eu consigo um diagnóstico mais precoce, eu vou fazer tratamentos que eles são mais direcionados. Então, eu avalio se esse paciente consegue só operar, nem sempre ele vai tirar toda a próstata, ele pode só fazer uma retirada parcial. Eu aumento a chance desse paciente conseguir fazer uma radioterapia, se eu tenho um diagnóstico precoce, que é um tratamento que não vai trazer grandes efeitos, a gente pensa mais imediatos, né? Tem uma sintomatologia que a Ana pode até depois falar bem melhor do que eu, com relação à localização, né? Que você vai fazer essa radioterapia e um risco um pouco a longo prazo, lá mais de 10 anos, que nem a paciente que fez a radioterapia no tórax, o paciente quando vai fazer a radioterapia na próstata, ele tem alguns fatores de risco a longo prazo. Mas que também são tratamentos muito bem tolerados e de excelente resposta e com intuito curativo. Então, eu não vou poupar esse homem, por mais que ele tenha mais de 60 anos, de fazer um tratamento curativo. Uma das coisas que às vezes eles pegam, não assim, de fazer o rastreio ou não, é porque a gente faz muito direcionado para o tratamento da próstata o bloqueio hormonal, né? O que a gente fala que é o ADT. Então, quando eu faço esse bloqueio, eu faço uma redução muito acentuada da testosterona desse paciente. E isso traz realmente efeitos colaterais indesejados. Esse paciente ele vai perder massa muscular. Se eu estou falando de um paciente que já tem essa faixa 60 anos ou mais, a partir do momento que ele perde massa muscular, ele pode ficar mais instável, aumentar o risco de fragilidade, de queda. A própria baixa da testosterona, quando eu bloqueio, né, essa parte hormonal, aumenta o risco de osteoporose, então o risco dele ter uma queda, de ter uma fratura. Que são efeitos indesejados, e também a gente não pode esquecer da parte de libido e ereção, porque a gente fala assim, tipo, o grupo 60+, por que eu vou me preocupar com vida sexual? O idoso não faz sexo. Faz sim. Né? Faz, né? Tem um episódio de sexualidade, se você acha que não, vai lá assistir, né? Então, a gente fala, isso traz um impacto. Então, muitos homens, às vezes, não querem tratar, ou você tem que realmente pormenorizar e discutir o tratamento com esse paciente, porque tanto a cirurgia da próstata em si, quanto esse bloqueio hormonal, você pode trazer um impacto na vida sexual desse paciente. Mas isso não é impeditivo para ele tratar. É que quando eu falo que a gente falou aquela idade mística, né, dos 70 anos, por que o guideline vai falar para mim que a partir dos 70 anos eu não faço o rastreio? Porque o que eles consideram, como eu tenho uma evolução muito lenta desse tumor, a partir dos 70 anos, realmente a maioria dos pacientes não vão ter sintomas desse tumor. E é o que eu falo, por que eu vou tratar esse paciente se ele tem um tumor que a gente considera que ele não vai ser a ameaça central à vida dele, a gente não espera que ele vá morrer do câncer, né, a partir dos 70 anos. Ele tem uma doença que não tem sintoma nenhum, e aí eu vou fazer um tratamento para ele, que ele pode perder massa muscular, cair, ter uma fratura, vai ficar com osteoporose, vai perder libido. Eu vou causar tudo isso nele. Ele vai ter fogacho, igual a mulher tem, os calorões. Será que vale a pena eu fazer isso? Eu falo assim, não cabe a nós decidirmos isso ou não. Né? Não é uma decisão que ela tem que ser assim paternalista, tem que ser do médico. Eu acho que tudo você tem que compartilhar com o paciente, né? Explicar para ele, falar assim, se a gente diagnosticar o tratamento é esse, as consequências vão ser essas. Você vai querer tratar ou não? Tem pacientes que não querem e a gente tem pacientes que querem tratar. Então, tudo, assim, na próstata... de 90, 95 anos que querem ser tratados. Que quer ser tratado. E às vezes tem pacientes que você pega com 60 anos, que você fala, nossa, vai viver até os 100. Quer tratar? Ele chega e fala, não, porque eu não quero
perder minha vida sexual, não quero tratar. Tem gente que acha um absurdo, fala, nossa, mas ele vai viver um montão ainda. E vai viver com câncer, não vai tratar? Não, ele não quer tratar. Inclusive, Ele sabe terapia como que fala? Expectante, né? A observação, então, a conduta expectante, isso. Ela tanto que pode hoje ser feita. Observação né? armada ou conduta expectante. Exato, eu sigo esse paciente mais de perto, se precisar, eu refaço biópsia. Então, assim, a gente não precisa ser tão imediatista na próstata. Nossa, eu saio tratando, saio tirando a próstata, saio fazendo bloqueador de hormônio. Eu individualizo mais e discuto isso com o paciente, né? Ana Carolina, e A a radioterapia na próstata. Então, a semelhança do que eu comentei da mama, a rádio de próstata melhorou muito, né? E radioterapia de próstata sempre foi muito temida, né? Por alguns motivos que, inclusive, a Dani comentou, né? A parte de disfunção sexual, para a radioterapia em específico, a parte de disfunção urinária. Por quê? Porque a próstata é um órgão que está localizado numa região muito nobre, não é? Entre a bexiga e o reto. Então, como a radioterapia é um tratamento localizado e os tratamentos antigos não selecionavam onde a radiação chegava, então os riscos de você ter cistite e retite, que são inflamações da bexiga e do reto, eram muito altos. Então, os pacientes tinham muito sangramento retal, sangramento pela bexiga, inclusive perda urinária, né? Disfunção... Nossa, me fugiu a palavra. Incontinência urinária, risco de impotência. Tudo isso melhorou muito, deveras, né? Então, com a melhoria técnica, porque hoje a gente seleciona e foca a radiação na próstata, em alguns casos, doença mais avançada, nos linfonodos, na drenagem pélvica, mas com muito menos efeito colateral, né? Assim como na mama, os tratamentos também hoje em dia têm uma tendência a serem encurtados nos hipofracionamentos. Então, ainda se faz radioterapia em alguns casos em 35 frações, mas existem protocolos de 15 frações, protocolos inclusive de tratamentos estereotáxicos, focais com 5 aplicações, por exemplo. E a gente tem também para doença inicial de baixo risco a bracterapia de próstata. O que é a bracterapia? Então, tudo que eu falei de radioterapia até agora foi o uso de radiação em máquinas, né? Então, o paciente deita na máquina e é emitido um feixe de radiação que é programado e planejado, baseado numa tomografia de planejamento, vários detalhes, enfim, mas numa máquina. A bracterapia, ela difere como? Você faz um implante com agulhas e sementes radioativas na próstata. Então, é um procedimento único, o paciente está sedado. Então, não se preocupem, ninguém fica acordado vendo essas agulhas, né? Mas são agulhas que são introduzidas no períneo até atingirem a próstata e é um tratamento que a gente fala dose única, porque essas sementes são inseridas e esse é o tratamento de radioterapia. Essas sementes, elas vão eliminar radiação lentamente até se exaurirem e dão conta de eliminar tumores iniciais na próstata até como um tratamento exclusivo, sem o paciente precisar ser operado, né? Então, existe isso e inclusive a omissão que a Dani já comentou. Então, existe uma tentativa justamente da gente descalonar. Então, é diminuir a quantidade de tratamento que a gente faz para pacientes de baixo risco, tanto da mama como da próstata, tá? Então, radioterapia de próstata hoje em dia, ela ainda é muito indicada, é feita com frequência, porque justamente os efeitos colaterais hoje em dia são menores, não só para doença localizada, como para doença metastática também. A gente tem usado, né, de forma muito frequente. Então, o que a gente está dizendo é, não existe motivo para você, após os seus 60 anos, né, deixar de lado os seus rastreamentos por medo de você não ter tratamento. Exato. Não tenha medo nem de rastrear e nem de tratar. E a decisão sempre vai ser sua também, né? Eu acho que isso é muito importante. Né? Não é porque o exame não está indicado a partir dos 70 ou porque o risco, é um risco muito baixo. Cada um tem o direito de escolher se quer ser tratado ou não, mesmo que essa chance de, né, seu risco é tão baixinho, tá bom, mas eu quero me tratar, eu quero seguir chegar para um paciente e falar, o seu risco é 2%, mas e se eu estiver nesses 2%? Eu quero tratar. E é um direito do paciente porque tratar. O que a porcentagem representa para você. Exato. Esse negócio de porcentagem é muito perigoso, porque o que angustia num risco de 2%, às vezes para o outro enlouquece, né? E para outra pessoa não. Enfim, isso é muito relativo. A gente considerar os valores e preferências de cada individuais, né? lógico. A gente poder expor, né, riscos e benefícios, se certificar de que o outro entendeu para que a gente possa fazer essa discussão
e de fato compartilhar essa decisão, Isso. né? Não entregar o menu, você decide aí o que você faz, né? E nem ficar só na mão do profissional de saúde, né? A gente poder conversar sobre isso e respeitar a decisão do outro. Eu acho que empoderar a pessoa, né? Empoderar. Mas toda doença de baixo risco, né? Eu sempre digo isso. E toda possibilidade de omissão de tratamento, ela tem que ser sempre uma decisão compartilhada. Eu falo para o paciente, olha, eu estou te chamando para participar porque seu risco é realmente baixo. Senão, a minha opinião, ela seria muito mais absoluta no sentido de a minha indicação é tratamento. Exato. Né? Então, não é compartilhar para tirar o nosso peso. Não, é para chegar num consenso e no que seria melhor mesmo. Né? É você respeitar toda a trajetória, todos os valores desse paciente, saber o quanto aqueles efeitos colaterais para ele, o que para você, que a gente fala muitas vezes no tratamento do câncer de mama, tem muita gente que menospreza, fala assim, vai cair o cabelo, mas o cabelo cresce. Mas às vezes isso para aquela paciente é um tabu, é algo que assim para ela é extremamente custoso cair o cabelo. Autoimagem, as pessoas não têm ideia então, do que é autoimagem, do que isso representa, né, psiquicamente para cada um de mulheres nós. Mulheres com mais idade, que muitas vezes vão passar no mastologia e falam, não, já faz mastectomia radical logo. Já tira toda a mama. Já tá velha, o que ela vai fazer? Quando eu ouço essas coisas, eu fico enlouquecida. Eu falo assim, peraí, a gente consegue curar câncer de mama com cirurgias menores, estéticas, uma radioterapia melhor, com tratamentos orais. Por que eu vou submeter a mulher a uma violência dessa só necessária? porque ela tem mais de 60 anos? Isso, e não porque ela tem uma doença agressiva. A gente até entende que muitas vezes não é possível poupar a mama. Mas, sempre que possível... Vamos poupar a parte estética e a autoimagem, né? A autoimagem o que representa, né? Para o feminino daquela mulher. E acho que independente da idade, até quando a gente pensa na parte cirúrgica, você tem que abrir para essa paciente. Falar, se a gente vai tirar a parte da sua mama, ou toda a mama, o que você quer fazer? Você quer simetrizar outra mama? Você quer colocar ou não silicone? Não é porque aquela paciente... Às vezes não oferecem prótese, né? Anos, não oferece. Só que falar, quer dizer que ela tem mais de 60 anos, ela não pode querer estar com a mama bonita, não quer ir na praia, tanta mulher bonitinha lá com o maio dela, com a mama simétrica. Tanta senhora. A Ana pode até falar na questão da radioterapia. Você pode pôr a prótese, pode fazer a radioterapia depois. Então, assim, tem tudo que tem que ser conversado com essa paciente. Realização de radioterapia. Então, hoje em dia, tem o risco dela endurecer um pouco. Existe esse risco, ele é menor hoje em dia, mas ele ainda existe, que é da tal da contratura. A gente resolve isso trocando a prótese, gente. Então, assim... Então, nada que impeça você também cuidar da autoestima e participar desse paciente em todas as etapas, desde o rastreio, se vai tratar ou não, tratando os efeitos colaterais, se você quer se submeter a isso ou não, e a parte estética, a parte de autoestima. Gente, foi fantástica essa conversa, eu ficaria aqui, a gente conversaria muito ainda sobre isso, mas a gente está aí no nosso tempo. Eu queria muito agradecer a presença de vocês, acho que foi importantíssimo, e para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, acho que receber essas informações é primordial. Né? Vamos nos cuidar independente da nossa idade, vamos cuidar da nossa saúde. Muito obrigada pela presença. Obrigada, gente. Bom, nesse episódio do podcast Longidade, nós falamos novamente sobre o Outubro Rosa em Novembro Azul, o que os maduros deveriam saber, focados em se a gente pode tratar ou não, né? Mais uma vez eu queria agradecer a participação das nossas convidadas e lembrar a todos de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar cada vez mais informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Não deixe de comentar o que você gostaria que a gente colocasse, o que a gente trouxesse para vocês de informação e quem vocês gostariam de ver aqui. Muito obrigada, né, por estarem nos acompanhando e até o próximo episódio.